Aulas 1 e 2, proporcionalidade e teorema de Tales. A gente vai entrar na sequência de atividade 3 agora, tá bom? Os objetivos da aula é reconhecer o significado de razão entre duas grandezas, calcular a razão entre as medidas de dois segmentos de reta, reconhecer o significado de proporcionalidade de segmentos proporcionais e calcular a medida de segmentos proporcionais. Razão entre duas grandezas. Razão quociente entre duas grandezas é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, a razão, é a divisão entre esses dois valores. A igualdade entre duas razões equivalentes é dado o nome de proporção, tá? Quando escrevemos, por exemplo, 2/5 igual a 4/10, estamos escrevendo uma proporção, que se lê o quê? 2 para 5, assim como o 4 está para 10. Teorema de Tales. O teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria expressa pelo enunciado. A intersecção de um feixe de paralelas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. Bom, aqui eu tenho, as retas paralelas e essas retas que são transversais. Essas retas transversais criou segmentos proporcionais, ou seja, esse segmento dividido por esse é igual a esse dividido por esse, tá? Assim como esse daqui, BC dividido pelo AC é igual a BC dividido pelo AC. Agora vamos aos exercícios. 1. Considerando que a escala E é a relação entre a distância do mapa D e o seu valor na superfície real D, em que E é igual a D dividido por D, resolva o problema abaixo. O mapa foi feito na escala 1 por 30.000. Então, eu tenho um mapa que a cada 1 centímetro dele equivale a 30 milhões, certo? Essa notação representa a razão da proporcionalidade entre o desenho real, ou seja, cada unidade do desenho é na realidade 30 milhões de vezes maior. Utilizando uma régua, constatou que a distância do Rio de Janeiro até Brasília, nesse mapa, é 4 centímetros. Certo? Então, a distância real é qual? Aí vocês vão fazer 4 vezes 30 milhões para descobrir a distância real. 2. Caro estudante, a atividade anterior foi uma aplicação prática do significado de razão entre duas grandezas. Nas atividades a seguir, você continuará utilizando o significado de razão e de proporção para resolução de problema. Mas agora, considerando o teorema de Tales, que terá seu conceito apresentado logo após essa atividade. Assim, reforçaremos o significado de razão e de proporção, através do teorema. Converse com seus colegas da classe e responda a seguir. Aí vocês, gente, na verdade vocês vão fazer individualmente. Escreva o que você compreende sobre razão entre duas grandezas. Então, vocês vão escrever com as suas palavras o que vocês entendem sobre razão entre duas grandezas. B. Escreva o que você compreende sobre quociente de duas grandezas. C. Sobre proporcionalidade, o que você compreende? Cite alguns exemplos utilizando as aplicações ou outros significados que você conheça. Então, vocês podem até consultar a internet para responder essas 3 questões. 3. Caro estudante, um teorema é uma afirmação matemática que precisa ser demonstrada. Ao decorrer da educação básica, estudamos alguns teoremas, por exemplo, o teorema de Tales. Utilizamos esse teorema para resolvermos problemas do cotidiano. A seguir, estudaremos seu significado e suas aplicações. Seu enunciado diz: se duas retas são transversais de um feixe de paralelas, então a razão entre dois segmentos qualquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Veja o exemplo. Então, aqui, eu tenho essas retas que são paralelas e essas que são transversais. Esse segmento dividido por esse é proporcional a esse dividido por esse. Assim como esse segmento, dividido por esse daqui é igual a esse segmento dividido por esse.
Considerando que MN é igual a 6, NO igual a 9, OP igual a 12, QR igual a 8, RS igual a 10 e ST igual a 10. Determine a razão entre os segmentos. Aí vocês substituem MN, né, por exemplo, 6 dividido por 9. Aí essa é a razão. Mas vocês podem até simplificar. 6 dividido por 9, né? Dá para simplificar dividindo 6 e o 9 por 3, que vai dar 2 terços, tá bom? E vocês vão fazer com os demais também. Utilizando o teorema de Tales, determina a medida x da figura abaixo, sendo que R, S e T são paralelas. Então, 8 está para x, assim como 9 está para 15. Vocês vão fazer a regrinha de 3. 8 vezes 15 igual a 9 vezes x. Divide o 8 vezes 15 por 9, aí vocês vão encontrar o valor do x. E é isso. Todos esses exercícios serão feitos na apostila e respondidos no formulário. Até mais!